A processar live, ok? Estamos no ar. Temos 0 ainda, portanto é tranquilo, ainda ninguém nos está a ver. Podemos nos rir à vontade e pronto, ainda não há críticas, ainda não há... Ninguém tem críticas, amor. Isto aqui é mesmo uma partilha e é sermos nós próprias... Sermos nós próprias, seres tu própria, que tu és uma pessoa fantástica. Bem-vinda à primeira pessoa que está connosco. Bem-vinda à segunda pessoa que está connosco. Esta é a terceira live do BU. Obrigada por estar aí desse lado. Estamos no ar. Vamos aguardar aqui mais uns minutinhos. Vamos aguardar mais uns minutinhos que cheguem mais pessoas. A hora era às 21, portanto estamos adiantados um minuto. Para quem ainda não conhece, Isabel Costa, minha querida amiga, que eu já conheci há ora bem, é o mesmo tempo de que mais ou menos a Carolina, há uns 12. Ela era pequenina. Era pequenina. E conhecemos-nos porque eu te mandei um e-mail, porque tinha uma série de dúvidas. Isto é giro, poder depois falarmos disto mais adiante. Ok, bem-vindos a quem está a juntar a nós, na nosso live. É a terceira live do meu bio e fico muito grata por vocês estarem aí desse lado e por me ajudarem a concretizar o meu sonho. E o meu sonho é expandir consciências, é transmitir conhecimento, é partilhar conhecimento. E por isso o objetivo é que em cada live uma pessoa que tenha sido, ou seja, muito importante na minha vida, que me ajudou a crescer, que me abriu a minha consciência também. E, portanto, eu começo por essas pessoas, que são para mim as pessoas que me dizem muito. São 21h01, acho que nós já podemos ir começando. Para quem nos está a ver agora, eu estava a dizer que Isabel Costa hoje vai-nos falar de um tema muito apelativo, muito interessante. Vai-nos falar da alimentação como forma também de autoconhecimento, que no fundo é aquilo também que o meu bio quer, é que nós nos possamos conhecer melhor, aumentar a nossa autoestima, o nosso conhecimento, para podermos sermos melhores pessoas. A Isabel é uma pessoa fantástica, amiga, como eu estava a dizer há pouco, que tive a oportunidade de a conhecer por acaso, mas não existem acasos, porque há 12 anos atrás tinha a minha bebê, na altura, 2 anitos, difícil, e eu tinha muitas questões, muitas dúvidas, e então acabei por chegar à Isabel Costa. E a partir daí algo nos uniu, e algo nos une até hoje. E temos uma relação muito gira, porque não falamos todos os dias. A Isabel Costa está a viver em Lisboa. Sim, é importante vocês saberem que a Isabel Costa nasceu no Porto e escolheu a cidade de Lisboa para viver, já há muito tempo. Portanto, tem 2 cidades no coração, por assim dizer. Pronto. Mesmo. Isso é verdade. Portanto, bem-vinda, Isabel. Obrigada por teres aceito. É muito, muito bom ter aí. E posso dizer, antes de falar um bocadinho de ti, que quando eu te ouvia falar sobre a alimentação e sobre uma série de mitos e sobre uma série de realidades sobre a alimentação, me fez despertar imensa coisa. Isto foi há cerca de 13 anos, 12 anos atrás, num workshop que ela fez, e eu, uau, mas isto é mesmo assim, isto é verdade. Portanto, ela despertou em mim imensas coisas e continua a despertar. Portanto, ela é para mim uma inspiração, ok? E eu digo isto do fundo do coração. Para quem está aí agora, e tu és uma inspiração para mim também. Oh, se foste e continuas a ser e serás. É verdade. Muito obrigada. Isto que vai acontecer daqui a bocado é que nós vamos começar a emocionar e eu já estou a ver a coisa, não é? Quer dizer, não é? Mandamos a bola aqui uma para cada uma e pronto. Pronto, mas para não estarmos a falar tanto
mais de nós, eu vou especificamente falar só da Isabel agora. Só fazer uma breve apresentação. A Isabel Costa é formada e é naturopata e hipnoterapeuta. Ela depois vai explicar isto um bocadinho melhor. Natural do Porto, como eu já disse, e vive há muitos anos em Lisboa. É vegetariana há 22 anos. Ela também vai explicar isto. Um bocadinho só, pronto. Uma coisa muito gira e que fez parte da vida dela e com certeza que a mudou, é que ela foi missionária durante 14 anos, percorrendo vários países. Certo, Isabel? É verdade. Com certeza, uma experiência que te mudou também enquanto pessoa, porque tu viste muitas realidades, muito, acredito. Mas ao mesmo tempo também editaste livros, e tens 2 livros já editados. Um livro eu tenho, que é de alimentação crua ou alimentação crudívora, não é? Para as pessoas que tenham mais dificuldade em entender, é os alimentos crus, e portanto ela foi a primeira pessoa a editar em Portugal um livro editado em Portugal, porque os outros que existiam eram todos traduções de outros livros que existiam já nos outros países, ok? Corrige-me se eu estiver errada. É verdade. Editaste um outro segundo livro que fala sobre sem glúten e sem lactose e sem açúcar e como é que nós podemos viver sem isso, também é muito importante. Para além disso, tens uma coisa giríssima que eu acho maravilhosa e fantástica, e quando tu estás com umas roupas maravilhosas, então ficas ainda mais linda, porque tu és embaixadora da paz pela Federação das Mulheres para a Paz Mundial. E de vez em quando eu vejo umas fotografias maravilhosas tuas com outras mulheres e isso é fantástico, é lindo, é lindo. Pronto, ainda não acabamos, sim, é tudo Isabel, ok? Ela é co-organizadora do Congresso de Alimentação Saudável, que fizeram 6 edições, uma delas foi no Porto, e uma delas eu estive também a ajudar a organizar, e fui assistir a Lisboa. Portanto, também participei e estive por dentro deste congresso. Depois, és criadora e formadora do curso de alimentação holística e lecionas esse curso no IMT, que é o Instituto de Medicina Tradicional, que existe em Lisboa e no Porto. Sim, também em Braga. E também em Braga, ok. Além de professora, também dás consultas, certo? Sim. Nomeadamente, que é aquilo que tu mais te especializaste, aconselhamento alimentar, ou melhor dizendo, uma reeducação alimentar. Exatamente. Ok. Embora outros projetos se seguirão. Mas isso depois ela falará assim, se não, porque a vida é assim, há muitos sonhos e nós temos muitas coisas, não é? Sempre na nossa cabeça e queremos fazer muitas coisas. Por isso, já que estão as apresentações feitas e que as pessoas já sabem quem é a Isabel, já sabem porque é que eu a chamei aqui a poder connosco fazer esta conversa, que é uma conversa entre amigas, em que ela vai partilhar e vai falar do tema em que ela se sente confortável e domina completamente, que é a alimentação consciente, a alimentação saudável, independentemente de ela ser vegetariana ou não. Há uma série de dicas e de coisas que nós vamos falar que abrange qualquer tipo de como é que se podemos chamar? Segmento, se tu és vegetariana, se não és vegetariana, se és vegana, se o que for. Abrange todo tipo de alimentação. Por isso, bem-vinda, Isabel. Vou-te começar a fazer as perguntas. Uma das primeiras perguntas era: o que é que a alimentação revela sobre nós? O que é que tu achas que o que comemos diz sobre nós? Existe aquele ditado até, diz-me que, primeiro é um que diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Aqui neste caso é ao contrário, diz-me o que comes, dir-te-ei quem és. Pode ser possível? Eu, por acaso, tenho uma frase escrita no início do meu livro, que é: diz-me o que comes, dir-te-ei o que pensas e o que sentes. Pronto, não diria melhor.
porque de facto a alimentação revela muito de nós. Revela, obviamente, a nossa cultura, a nossa religião, o nosso país, mas muito mais do que isso, revela o nosso modo de estar na vida, porque as nossas escolhas revelam como é que nós nos posicionamos na vida, na natureza, revelam as nossas emoções também. E este aspecto é muito interessante, na realidade. Eu já falo disto há muitos anos, porque realmente a alimentação é um caminho de autoconhecimento. E sobretudo nas pessoas que têm uma relação emocional com a comida. Mas de facto não é só a relação emocional. A relação emocional acarreta uma dificuldade que é equilibrar a alimentação. Porque, por exemplo, há pessoas que têm uma forma de se alimentar muito focada, ou seja, são pessoas que têm objetivos com a alimentação, não só viverem, obviamente, mas têm um objetivo de manter um certo peso, ter uma certa estrutura, que pode ser no caso, por exemplo, dos desportistas, das jovens que andam na passarela, não é? Das modelo, que têm que ter aqueles tamanhos muito específicos também. Portanto, estas pessoas têm um tipo de alimentação que é focada, não é? As pessoas também têm uma consciência ética ou ecológica, que normalmente são os veganos ou os vegetarianos, ou outras pessoas que têm outras filosofias alimentares. Não podemos dizer que são só eles, mas as pessoas que estão conscientes. Até porque, assim, a consciência, e isto não é só em relação à alimentação, é em relação à vida, é nós estarmos atentos às nossas escolhas, às nossas intenções e às consequências das nossas escolhas. Porque muitas vezes as pessoas acham, mas eu tenho o direito a escolher, não é? Tenho o direito a escolher, seja lá o que for. Pois tem, claro, não se pode dizer que não. A questão é que a escolha pode ser consciente ou inconsciente, não é? Portanto, às vezes as pessoas só pensam, eu quero é ser feliz e sentir-me bem, ok? Mas não se estão a perceber não só das consequências que essa escolha inconsciente tem para elas, como também à volta delas. Portanto, estar consciente é estarmos atentos a isto tudo. O que é que eu escolho? Qual é a minha intenção? E qual é a consequência da minha intenção? Ora, levando a este campo da alimentação, obviamente que aquilo com que eu me estiver a alimentar hoje, se for numa forma diária habitual, eu posso perceber qual é que vai ser o meu caminho daqui a uns anos, não é? Porque exatamente. Isto não invalida, atenção, que uma pessoa, mesmo tendo uma alimentação 100% saudável, não tenha um problema de saúde. Claro que não. Nós não podemos agora dizer, se come 100% saudável, sim, nunca vai ter problemas de saúde. Claro que não podemos dizer isso. Nós não sabemos o que é que nos espera ao longo da vida. A questão é que uma alimentação saudável e consciente põe-nos num determinado caminho. Não significa com isso que nunca nada vai acontecer. Mas, à partida, predispõe-nos para termos mais saúde, mais vitalidade, mais energia, não é? Exatamente. Nos predispõe não é apenas por causa da questão da alimentação, são justamente as tais emoções, não é? Então, como é que nós podemos ver aqui a alimentação como um caminho de autoconhecimento? Exatamente. É quando nós temos muita compulsão alimentar. Ou então, por exemplo, uma coisa que eu costumo perguntar é o que é que as pessoas têm necessidade de comer em fase de stress, sem especificar o que é stress. Porque há uma tendência de colocarmos no stress ou no sistema nervoso todas as emoções, mas não são. Elas são específicas. E tanto são específicas como o alimento é específico. Ias fazer alguma pergunta? Sim, deixa-me só fazer um parênteses e não te esqueças do que vais dizer. Isto pode ser importante, aquilo que tu vais dizer, e é importante para quem está do outro lado e quem vai ver este vídeo depois, que é importante até anotar. Eu lembro-me que fiz imensas notas quando fiz o workshop contigo há 12 anos atrás, e no Portal de Luz, honra seja feita, foi lá que foi feito, aqui no Porto. E portanto, a Maria Manuel e pronto, em que tu falaste exatamente de o que é que nós comemos quando estamos a sentir uma determinada emoção.
E eu lembro-me perfeitamente de ter tirado uma série de anotações que era para ter consciência disso, isto é, ok, porquê é que eu estou a sentir esta vontade de comer este alimento, ou outra coisa, ou não comer, isso significa uma emoção que eu estou a sentir, ok? Portanto, às vezes é ao contrário, por isso voltamos à nossa frase de há pouco. E, portanto, eu queria que realmente tu dissesses isso, que tu explicasses o que é que nós, dando exemplos, ok? Quando nós estamos com raiva, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos... Isso é uma questão muito importante. O problema é que as pessoas não se dão conta do sentimento que têm, vão à procura do alimento específico. É claro que assim, e eu friso sempre isto não é uma verdade absoluta, ok? Isto é muito importante. E isto funciona sobretudo com as pessoas que fazem uma compensação emocional com a comida. Portanto, e como eu referi, não é o caso de todos, porque há pessoas que estejam tristes, irritadas ou o que quer que seja, a última coisa que elas querem ver à frente é comida, não é? Portanto, obviamente que se uma pessoa me diz, se estiver triste, não quero saber rigorosamente de comida, não quero nem pensar nisso, é uma pessoa que normalmente não faz uma compensação emocional com a comida, não é? Portanto, isto aplica-se a estas pessoas e mesmo assim pode haver exceções em relação há mesmo exceções em relação a isto. Portanto, é preciso ter consciência que não há uma verdade absoluta. São coisas, são dicas que podem ajudar as pessoas a autoanalisar-se e cada um verá se faz sentido ou não, ok? Então, este normalmente é mais fácil. Quando as pessoas são tristes, em geral a tendência é comer chocolate. Pois. Sobretudo as mulheres. Aliás, a compensação emocional é mais característica connosco. Não é que os homens não a façam, mas eles fazem de uma outra forma, um bocadinho mais sutil, não é? Por exemplo, até se costuma dizer, os homens costumam dizer, isso chocolate é coisa de mulher. Eu não vou comer chocolate. Gosto de comer assim, bom queijo, ou enchidos. Exatamente a mesma situação. Não é chocolate, é queijo. Aliás, o tipo de energia é a mesma, não é? Porque chocolate é coisa de mulheres, não é? Alguns dizem isso, obviamente que não são todos. Ok, para os homens que nos estão a ouvir, pronto, fica aqui a nota, ok? Eu conheço homens que também comem chocolate, não é? Não comem chocolate. Mas quando comem queijo, significa o mesmo ou poderá significar o mesmo que o chocolate para nós? Pode significar, assim, uma coisa é quando é o hábito, já estão habituados a comer pão com queijo, por exemplo, não é nesse caso. É quando chegam assim em casa um bocadinho mais estressados e querem comer ali uma sandes bem recheada. Só que é uma compensação mais diária, não é tão súbita como nós, não é? Portanto, o chocolate está realmente ligado à tristeza e podemos ver uma coisa muito gira, que é quando as pessoas estão apaixonadas, não precisam nem de comer, nem de dormir, andam num estado de êxtase, não é? Tipo, a flutuar. Okay. Quando sofrem uma desilusão amorosa, o que é que acontece? É o oposto. Vem o bendito do chocolate substituir, não é? Porque quando nós estamos neste estado, de facto, há várias hormonas que nos fazem sentir assim, nesse estado de encantamento. Desculpa, Isabel, te interromper. Pode não ser só o chocolate, pode ser o doce, pode ser o açúcar. É sobretudo o chocolate. Ok. Sobretudo. O doce tem outras coisas. Ok, nós vamos ver. E sentimos que respiramos de uma forma única, não é? Pronto, quando há desilusão, de facto, cai-se do lado do topo das nuvens para o fundo, para o centro da Terra. E então, o chocolate vai estimular instintivamente um sentimento idêntico ao dá um conforto, como quando se está apaixonado, não é? E é interessante que o chocolate também está associado à sensualidade. Não é por acaso que é no dia dos namorados que se oferecem chocolates. Muito bem. É? Ok. Uhum. Agora, há um órgão que está ligado mais diretamente a esta emoção, que são os pulmões. Okay. Por isso, nesta fase estamos a viver o Covid, que é uma conversa para a qual não vamos entrar, mas, por exemplo, diz? Acho eu. Pois, mas pronto.
há muito que falar sobre isso e eu não sou especialista para falar no Covid, portanto, longe de mim estar a querer falar sobre isso, nem pensar. Portanto, para isso já temos especialistas que falam. Eu digo falar no Covid porque realmente é algo que está a martirizar muito as pessoas, não é? Mas, regra geral, as constipações e as gripes surgem no inverno e elas surgem não é por acaso. É verdade que temos menos dias de sol, portanto a exposição solar faz diferença, a absorção da vitamina D, portanto tudo isto nos causa uma maior introspeção, um recolhimento, não é? Os dias são mais curtos, chove, o céu está cinzento, não é? Mas também há uma coisa durante o inverno que é muito interessante, que é o Natal. E o Natal, aparentemente, é uma época de muita alegria. Não deixa de ser, mas também é uma época de profunda tristeza. Porquê? É uma época em que as pessoas se lembram sempre daqueles que já partiram, daqueles que não podem estar presentes naquele momento, não é? Ficamos muito mais sensíveis, inclusivamente, aos sem-abrigo, às pessoas que estão presas, aos que estão doentes. Portanto, tudo nos toca mais profundamente. Ficamos extremamente sensíveis, embora as pessoas retribuam muitos votos de boas festas e de alegria e de paz e de amor, mas são poucos aqueles que não sentem uma ponta de tristeza. Justamente por causa disto que eu mencionei, na falta de algumas pessoas importantes, não é? Por muitos motivos, seja por terem partido, por estarem longe, por estarem zangados, por uma série de situações, não é? E normalmente os surtos de constipações, de gripes, disso tudo, normalmente surgem a seguir ao Natal ou logo ali no início do ano. E o início do ano também é esta época do festejo. Perdão. Que também muitas pessoas que vivem sozinhas, especialmente, ficam muito mais fragilizadas. Portanto, de novo é o quê? São os pulmões. Quando nós não sentimos amor na nossa vida, é como não conseguimos respirar, não é? Porque o amor é que nos alimenta, é o prana da nossa vida. Eu não me refiro a um amor passageiro, não é? O amor profundo, o amor entre a família, entre um homem e uma mulher, amor profundo entre os amigos, os irmãos, enfim, isto nutre-nos profundamente. Portanto, esta é a questão do chocolate. Depois, a irritação. Aliás, antes da irritação, vamos falar de outra coisa, a ansiedade. A ansiedade é mais fácil das pessoas também perceberem. Muitas vezes quando vão ao médico e é-lhes diagnosticado uma gastrite ou uma úlcera, não é? O médico diz, é o seu sistema nervoso. Pronto. O sistema nervoso também, não é? O tal sistema nervoso e o stress que têm as costas largas. Só que a ansiedade leva a que a pessoa não tem critério na procura de alimento. Procura o que lhe aparece. Muitas vezes, quando não aparece nada, o que é que come? Come não, rói as unhas. Porque o objetivo é distrair a mente. Portanto, come doce, salgado, picante, amargo, o que quer que seja, a pessoa não está à procura de um alimento específico. Quer é distrair a mente. E por isso não tem critério, não é? Portanto, a ansiedade e a preocupação geram esta necessidade de distração. Só que, infelizmente, vai afetar o estômago, não é? E as gastrites e as úlceras vêm a partir desse estado de ansiedade permanente, de preocupação em relação ao futuro, que é algo que nós simplesmente não podemos controlar. Portanto, mantermos ansiosos em relação ao futuro é uma emoção sem fundo, não é? A única forma de uma pessoa se libertar disso é tentar confiar de que realmente o melhor virá ou de que tudo se vai resolver. A outra emoção é a irritação. A irritação, normalmente, a tendência, e como digo sempre isto para quem faz uma compensação emocional, é comer fritos. Porquê? A vesícula produz a bilis. A bilis emociona as gorduras. Portanto, e a irritação é a emoção que está ligada à vesícula. Portanto, quando estamos irritados, temos tendência para comer batatas fritas, salgados, não é? Os fritos, todos aqueles salgadinhos. Sim. Tendência. Se houver a jeito, especialmente batatas fritas, é aquilo que as pessoas têm tendência a comer. É muito interessante.
raiva é outra história. Já ouvimos falar daquelas pessoas que têm maus fígados, não é? E quem tem maus fígados, como é que se expressa? São pessoas muito coléricas, normalmente, agressivas, às vezes verbalmente, às vezes fisicamente. E neste caso, a tendência é para comer carne ou coisas muito duras. Portanto, é a emoção que está ligada ao fígado. E também tem tendência a ficar bloqueado aqui e causar problemas a nível da articulação temporomandibular. E muitas pessoas têm a raiva contida, e isso acontece sobretudo nas crianças, rangem os dentes durante a noite. E isto é aquelas emoções... Não é só para as crianças, pois não é? Crianças, não. São os adultos também. São as emoções contidas, a raiva contida. Aliás, na mulher, por exemplo, a mulher expressa mais tristeza, mas há muitas situações em que o que a mulher sente não é tristeza, é raiva contida. Só que a mulher é educada culturalmente a não dar um murro na mesa. A mulher pode chorar, mas não pode dar um murro na mesa, não é? Já o homem é o reverso. O homem pode dar um murro na mesa, mas o homem chorar, não fica muito bonito. Então o que é que acontece? Muitas vezes o homem mostra raiva, mas o que ele sente é tristeza. Ok, perfeito. Depois, a situação dos doces, do pão, dos bolos, embora também esteja ligado com o estômago, mas é de uma outra forma. É o buraco que nós precisamos tapar, é a solidão, é o vazio. E esta solidão não é uma solidão de pessoas à nossa volta. É uma solidão interior, é uma solidão profunda. E daí a procura constante de algo que tapa esse buraco, que encha. E se nós formos pensar, um chocolate não preenche. O chocolate é muito saboroso, dá-nos uma sensação de prazer e bem-estar, mas o que é que enche? É o pão, não é? Aliás, ele até experimenta. É verdade. Dobra de volume, não é? São os bolos, são as bolachas, são as pizzas, portanto é esse tipo de alimento que enche e que as pessoas procuram justamente nas situações de solidão. O medo é a emoção que afeta o rim. O rim, o alimento associado, o sabor associado é o sal, mas este é um bocadinho mais difícil de compreender porque nós desde muito cedo somos viciados no açúcar e no sal. Portanto, as pessoas têm tendência também a comer alimentos salgados ou a colocar muito sal na comida, mas este é um bocadinho mais difícil de compreender. E o medo, de facto, não só afeta profundamente os rins, mas também afeta todo o nosso sistema imunitário. Portanto, por cima dos rins temos as glândulas suprarrenais que libertam adrenalina e cortisol numa situação de luta ou fuga para nós podermos reagir. Não é? O problema é que com as nossas emoções constantes de medo, de ansiedade, de nervosismo, estamos constantemente a inundar o nosso corpo com adrenalina e cortisol, que vai ter efeitos muito drásticos em termos de inflamação do nosso corpo e de causar danos a vários níveis, nas articulações, na qualidade do nosso sono, a muitos níveis, não é? Está ligado, por exemplo, também com as infecções urinárias nas senhoras, sobretudo. Muitas vezes são situações de insegurança, de medo, às vezes relacionamentos que estão no início, mesmo a pessoa sentindo-se bem, mas há uma sensação de insegurança em relação a isso, não é? E muitas vezes também nas pessoas mais idosas também surgem problemas renais, muitas vezes também derivadas de medo. Portanto, nesta crise, consciência, responsabilidade, sim, medo não, porque o medo é muito mal. Portanto, responsabilidade e consciência com a nossa vida e com a dos outros, mas sem medo, porque o medo pode funcionar a curto prazo para as pessoas tomarem determinadas medidas de precaução, mas depois, a médio e a longo prazo, o medo tem efeitos muito drásticos na nossa saúde. Ok, isto é fantástico. É muito impressionante a forma como lá voltamos àquilo que estávamos a dizer há bocadinho. Se nós não temos consciência da nossa emoção ou do que estamos a sentir, vamos pela alimentação perceber afinal o que é que nós estamos a sentir. É o caminho. E uma forma das pessoas perceberem como
compreender este processo é fazerem um diário. Se fizerem um diário alimentar, o que é que comem todos os dias? Óbvio, se não escreverem ao pormenor todos os dias também não é problemático, não é? Mas podem ter um caderninho pequenino e, sobretudo, quando estão nessas fases de ai, apetece-me um bolo, apetece-me um chocolate, respirar fundo, parar uns momentos e pensar, o que é que eu estou a sentir? E escrever nesse momento, fazer esta autoanálise imediata, sem estar a fazer grandes reflexões, mas o que é que se passa comigo? O que é que eu estou a sentir? E escrever. Se não o fizer antes, se o fizer depois, imaginemos a pessoa não faz esse processo, mas vai e come um chocolate, ou come batatas fritas, pode lembrar-se, não é? Ups, espera lá, deixa-me cá escrever ao meu caderninho. Às tantas horas comi batatas fritas, o que é que eu estava a sentir? Porquê que eu fui? Porquê que eu quis comer batatas? O que é que se passava comigo? O que é que me aconteceu? Portanto, isto é uma análise que nós podemos fazer e que é a mais válida de todos, que é a nossa autoanálise, não é? E nós temos a verdade dentro de nós, para nós mesmos. Não temos para os outros, temos para nós. Portanto, isto é uma forma de autoconhecimento e de aprendermos a lidar com a compulsão alimentar. Porque se a pessoa tem estes impulsos constantes e está sempre a alimentá-los, nunca sai dessa energia, nunca quebra este ciclo. Nunca. Está sempre aqui. É um círculo vicioso, está sempre aqui, não é? Portanto, a única forma é parar isso. Claro, tomar consciência primeiro e parar depois. Exatamente. Se não tomar consciência, não para, não é? Portanto, porque se continuar, vai aumentando essa energia, vai estando sempre nessa necessidade. Alimenta a necessidade, não é? Portanto, e é um ciclo vicioso. Sempre. Portanto, a única forma é parar para refletir e ver o porquê, não é? E perguntar-se, mas porquê é que eu tenho esta necessidade? O que é que se passa comigo? E depois aqui há muitas formas, ou fazer um processo realmente de autoanálise e dizer, não, eu sou superior a isto, eu sou superior a um chocolate, eu sou superior a umas batatas fritas, eu posso superar isto, não é? Ou então fazer outras atividades que ajudem a lidar com isso também. Claro que isto tem memórias subjacentes que precisam de ser resolvidas, não é? Eu só estou a dar algumas dicas. E aí depois também entra a hipnoterapia e que já vamos falar. Mas aquilo que acontece é que quando tu vais comer o tal chocolate, ou quando tu vais comer um saco de batatas fritas, ou quando tu vais comer não sei quantos pães, ou um bolo, ou qualquer coisa assim, isso é um prazer imediato. Sim. Não é? Só sacia naquele momento a tua emoção que tu estás a sentir, seja de medo, raiva ou o que for, mas tu depois no futuro vais ter efetivamente problemas associados, vais ter doenças, vais ter respectivamente problemas nos órgãos associados a essa emoção. Sim, que isso depois também era outra conversa que ficaríamos aqui a conversar durante muito tempo, que era o que é que cada órgão representa e que cada emoção está ligada a um órgão. É isso que nós falamos agora, não é? Portanto, a pessoa pode fazer, ao fazer este processo, vai ajudar a tomar consciência e ter força para conseguir fazer melhores escolhas. Portanto, se tiver muita fome, precisar mesmo de, aliás, normalmente isso não é fome, é vontade, é de calar aquela emoção. Portanto, a pessoa pode substituir, pelo menos por um alimento saudável. Em vez de comer batatas fritas, comer uma peça de fruta, não é? Porque a compulsão tem uma causa. Quem tem compulsão alimentar, quem faz uma compensação emocional com a comida, não é porque um dia se lembrou, deixa-me... Não, isso já vem de trás, já vem da infância, normalmente. E às vezes de coisas que nos são incutidas pelas nossas mães e pelas nossas avós, com a melhor das intenções. Porque não deram conta, foi assim que foram criadas também. Por exemplo, às vezes há crianças que são muito difíceis para comer, fazem birras tremendas e a mãe faz das tripas de coração que já não sabe o que é que há de fazer, não é? Para convencer o filho ou a filha a comer. Por exemplo, às vezes até pode acontecer, num desespero, dizer, olha, o mano ou a mana come tudo, gosto muito, fico muito feliz. Começa aqui a ficar associado, ok, se eu comer, a mãe fica feliz, portanto. Okay. E vai gostar mais.
Isto é um exemplo, não é? Não. Pois há outras situações que às vezes os pais ou avós ou quem quer que seja não pode estar presente, não pode fazer algo, mas leva um chocolatinho, leva um miminho que vai dar ali uma sensação agradável. Depois temos as festas da família, as memórias associadas à família. Depois as crenças do género, não se pode deixar nada do prato, porque há muitas crianças a passarem fome, temos que comer. É verdade que temos que ter consciência e pensar, mas não é por nós comermos o nosso prato todo que vamos resolver isso. Então, o que se pode fazer é pôr menos comida no prato, porque depois muitas pessoas ficam com esta crença de que tudo o que se lhe põe no prato tem que comer. Mesmo que já estejam enfartadas, continuam a comer até ao fim, porque a crença está lá. Portanto, há muitas causas, não é? A solidão, a tristeza levam a uma compulsão emocional muito intensa. Portanto, é preciso resolvermos a causa. Sem resolver a causa, só a alimentação, mesmo a educação alimentar, não é suficiente. Vai ajudar, porque uma boa alimentação vai ajudar a reequilibrar o microbioma intestinal, e isso também tem uma grande influência. Mas as nossas emoções, se não as equilibrarmos, a certa altura, ao primeiro gatilho de dor, lá vem o chocolate. Yeah. Deixa-me dizer-te que já estamos com 36 minutos de live, já estamos no ar há 36 minutos. Vê como o tempo passa, estás a ver? Nós estávamos a falar sobre isso há pouco. Voa. E deixa-me dizer duas coisas. Primeiro, é sempre muito bom ouvir-te. E tínhamos muita informação ainda para passar, uma hora não chega, obviamente, nós estamos a resumir, em que efetivamente aquilo que nós estamos a querer chamar a atenção é mesmo isso, a importância de uma alimentação saudável e consciente. Quero dizer e deixar aqui um alerta para todas as pessoas que nos estão a ver, que podem colocar efetivamente os seus comentários. Nas últimas lives como fiz grupos de visualização, as respostas iam para os grupos de visualização e depois eu não as via, ou as perguntas, quero eu dizer. Agora, vocês tentem fazê-lo, que eu estou mais atenta agora, sem terminar a sessão. Se houver perguntas, se houver alguma coisa específica que gostassem de perguntar à Isabel, ela poderá fazê-lo agora, no final, vamos deixar uns minutos no final e ela depois responderá. Basicamente, e resumindo, aquilo que tu disseste, e eu apontei aqui algumas palavras que eu gosto muito, não é? Ir apontando. Uma das coisas que tu disseste foi, efetivamente, a descoberta, portanto, a importância da alimentação para o nosso autoconhecimento, para nós percebermos efetivamente quem somos, como estamos, como nos sentimos. Outra das palavras que tu disseste é confiar. Confiar, nós temos que confiar. Como é que evitamos o medo? É confiando. Mas isso aplica-se a tudo na vida. Quer seja um Covid, que neste momento nos aflige mundialmente, e, portanto, a forma de evitar o medo é a confiança. Eu acho isto fantástico e, portanto, eu retenho estas coisas, retenho para mim, ok? Ensinamentos para mim. Depois, como tu dizias, é responsabilidade, consciência, mas sem medo, ok? Tomares consciência da tua responsabilidade nesta ação, da tua alimentação, no teu bem-estar, para que tu te sintas melhor, com consciência e sem medo, novamente, não é? A questão é a confiança e tirarmos o medo que nos vai fazer com que tudo seja mais fácil. Okay? E menos autopunição também, porque depois muitas vezes acontece isso, nós fazemos uma autocrítica, autopunimos, comi um chocolate, não devia ter comido, já engordei não sei quantas gramas, e pronto, e isto em vez de uma coisa má, não é? Porque estamos a compensar com o chocolate, estamos a compensar a emoção da tristeza e da falta, ao mesmo tempo estamos a ter uma segunda má emoção, que é a autocrítica e a autopunição. Pronto. Isso é bem pior, portanto, comer por comer, comam sem culpa, porque a culpa faz muito mal.
Portanto, o ideal é que, pronto, aquilo que estamos a dizer é que é importante fazermos uma alimentação consciente e saudável, mas quando nos apetecer comer assim alguma coisa, nós vamos comer e é como tu dizes, Sem culpa. sem culpa. Isto é fantástico, é muito bem dito, são palavras mágicas. Saborear, caso contrário, nem sequer saboreia. E tu, quer dizer, tu querias tanto comer aquele bolo e estás a comê-lo. Ai, mas eu estou a ingerir este bolo e não deveria, e porque estou a ganhar mais calorias e porque está-me a fazer mal e porque não sei o quê, e portanto, e sentes essa culpa toda. Não, então saboreia, já que te apetece, Exatamente. tens uma vez, de vez em quando, e que aproveita, não é? Aproveita a viagem. Exatamente. Pronto, portanto, isto no fundo serve para nós tomarmos consciência disto tudo e fazermos melhores escolhas e perceber efetivamente o que é que eu estou a sentir, usando ou não a questão do diário, como tu dizes, mas percebendo o que é que eu estou a sentir e leva-nos a uma reflexão, a uma autorreflexão. Eu gostava de te perguntar, apesar de tu já teres falado na hipnoterapia e eu quero deixá-la um bocadinho mais à frente, eu queria voltar atrás sobre duas perguntas, mas uma delas é, como é que tu consideras que é uma alimentação consciente e saudável? O que é que tu consideras? Eu sei que tu és vegetariana e há uma série de alimentos que tu não incluis na tua alimentação, obviamente, por seres vegetariana. Mas e atendes com certeza muitas pessoas nas tuas consultas que não são vegetarianas, obviamente. Sim. E portanto, tu atendes e vais-lhe dar as dicas que tu consideras adequadas para ter uma alimentação consciente e saudável. O que é que tu recomendas? Ora bem. E o que é que não recomendas? O que se recomenda que as pessoas não comam de todo, obviamente, é tudo o que é processado, não é? Alimentos que são, por exemplo, comidas que já estão pré-embaladas, que seja só tipo meter no micro-ondas, suponhamos que também é outra coisa a evitar, de preferência. Deixa-me só ver um bocadinho de água, espera aí. Eu vou ter um bocadinho no meu chá. Tudo o que é de enchidos, os fritos também é evitar, não é? Bebidas alcoólicas, açúcar. Portanto, há alguns alimentos que é de evitar na totalidade. Ou reduzir ao máximo, ou alguns eliminá-los mesmo, não é? Em relação à questão dos produtos animais, sobretudo da carne, peixe, eu só faço recomendações para as pessoas o retirarem se elas o quiserem retirar. Ou seja, faço uma alimentação sem carne, se esse for o objetivo das pessoas. Por caso contrário, quando as pessoas vêm ter comigo para fazer uma reeducação alimentar ou melhorar em relação a alguma patologia, obviamente que eu pergunto se elas estão dispostas a deixar de comer carne ou não, sobretudo se for uma patologia grave. Se for uma reeducação alimentar, que a pessoa diga que quer uma alimentação mais saudável, mas não quer deixar de comer carne, eu tenho que respeitar a posição dela. Obviamente que lhe dou explicações de alguns aspectos relativamente aos malefícios, digamos, da carne, a forma como os animais são tratados, mas realmente deixar de comer carne é uma questão de consciência. E isso não é algo que nós incutimos nas pessoas. Nós podemos dar informação. Consciência não. Isso é algo que ou desperta ou não desperta. Portanto, se a pessoa não desperta, eu não posso dar-lhe uma marretada na cabeça, não é verdade? E dizer para ela não comer carne. Portanto, as pessoas precisam de tomar a consciência por si mesmo. Se isto fizer sentido, porque o propósito da vida de cada um é o de cada um. Portanto, por muito que eu gostasse que as pessoas todas deixassem de comer carne, acho que não tenho o direito a dizer isso, porque eu não sei o que é o propósito da vida das pessoas e a consciência delas. Portanto, eu ajudo de acordo com aquilo que elas pretendem, se é uma reeducação alimentar e o que é que elas estão dispostas a fazer. E se é uma patologia também, não é? Porque mesmo sendo uma patologia, eu não posso obrigar alguém a deixar de comer algo. Agora, recomendo, obviamente, é que retirem sempre tudo o que é de alimentos processados, lacticínios.
reduzir as carnes, pelo menos, cortar totalmente tudo o que é de enchidos, isso tem mesmo que ser, não é? O álcool, o café, eventualmente, dependendo da situação, a pessoa reduzir a um café por dia, mas isso depende muito de cada situação e da patologia que a pessoa tem. Portanto, mais ou menos anda dentro disto, reduzir o açúcar ou eliminar o açúcar. Se a pessoa não conseguir eliminar, ir reduzindo, não é? Porque há coisas que as pessoas não conseguem eliminar de uma vez, mas começarem a reduzir. Claro. Se a pessoa quiser tornar-se vegetariana, normalmente eu também recomendo que vá fazendo uma redução. Porque, assim, se houver uma patologia muito grave, a pessoa consegue deixar de comer carne e não tem problema, o corpo aceita. Porquê? A sobrevivência está acima de tudo. Mas se a pessoa quiser fazer por moda, porque alguém lhe disse que é bom, deixa-me lá experimentar e vou agora deixar de comer carne. Se é algo que está realmente dentro dela, naturalmente que ela vai ter carências, não é? Claro. Portanto, se for fazendo de uma forma gradual, também vai perceber se é isso que ela quer ou não, não é? Porque, tirando esta situação de uma patologia grave, ou se alguém teve uma experiência espiritual muito profunda que realmente mudou a vida toda, eu nunca recomendo a ninguém que deixe a carne de um dia para o outro, porque sei que isso pode causar problemas a vários níveis, não só a nível físico, como até o ajuste emocional dessa pessoa a uma nova vida em que ela tem que aprender a cozinhar uma série de coisas diferentes e às vezes também temos que ter em conta o fator familiar, porque quando uma pessoa muda não é só aquela pessoa, lá está, isto vai ter repercussão em todos, não é? Portanto, é preciso ter uma mente aberta para poder ajudar as pessoas a evoluírem ao seu tempo, de acordo com aquilo que elas são capazes de fazer, não é? Claro. Nós estamos todos no mesmo processo e isto aqui não significa serem mais evoluídos ou menos evoluídos. Cada um tem um processo, não é? Cada um tem um nós temos aqui já uma pergunta, mas vamos deixá-la para o fim, ok, Luciana? Já li a tua questão, eu vou responder, vamos responder. Eu lembro-me quando nós nesse dia em que fomos fazer o workshop, em 2008, para aí, lá no restaurantezinho em frente, eu lembro-me que o almoço era... isso não me saiu da cabeça, por isso é que eu estou a falar deste assunto, porque eu acho que é uma das coisas interessantes e que nós às vezes não paramos para pensar. E então o prato do dia, nesse dia, era arroz de feijão vermelho e pataniscas. Se calhar não me lembro disso, mas lembro-me eu, ok? Era o prato do dia. Pois eu garantidamente não comi isso. Devo ter comido arroz com feijão. Exatamente. E eu lembro-me perfeitamente, ok? O nosso workshop foi de um dia inteiro e então tu disseste, não, eu quero o arroz com feijão, o arroz de feijão, era feijão vermelho e não quero as pataniscas. Eu fiquei, e tu? Eu não como pataniscas porque é fritos. E lembro-me desculpa, e lembro-me de tu dizeres, mas não vais comer. E eu a pensar assim, mas eu gosto tanto de padaniscas. E eu a pensar, e gosto, também continuo a gostar. E tu dizias, não, porque neste prato está tudo aquilo que nós precisamos em termos de vitaminas e nutrientes. E eu, arroz com feijão é um prato completo. Exatamente. Eu disse, a sério? Quer dizer, pois realmente o extra eram as pataniscas. Não estavam ali a fazer nada para todos os efeitos. Porque o que nós precisávamos de vitaminas e nutrientes estava ali no arroz com feijão. Em termos de proteínas, sim. Em termos de proteínas. Claro que assim, as pessoas não vão comer apenas arroz com feijão todos os dias, não é? Claro. Mas obviamente, ali no caso de um restaurante e era o que havia disponível, pronto. Aliás, eu, se for a um restaurante, ou como uma salada, ou como arroz com feijão, que normalmente ficam a olhar para mim, arroz com feijão só, arroz com feijão. Sim, está ótimo, arroz com feijão, não preciso mais nada. É muito estranho, não é? Acham sempre que eu sou extraterrestre. Isto já para nós enfim, sou herbívora, não é verdade? Só como alfaces.
Olha, mas vou-te dizer que eu depois desse dia, em casa, fiz montes de vezes arroz com feijão só. E é, Juro-te. chega. Porque às vezes eu era assim, não sei o que é que vou fazer, o que é que vou fazer de jantar. E então na altura, só pá, pronto, mas e o que é? Mas e o acompanhamento, às vezes não é, nem sabe, nem sabemos muito bem o que é que devemos de acompanhar. Então, Uma salada antes do arroz com feijão, comer uma salada primeiro e eventualmente acompanhar com mais uns legumes cozidos, por exemplo. Se não for para mim, arroz com feijão chega, já não consigo comer mais nada. E é por acaso um dos meus pratos favoritos. Eu gosto é, muito de arroz com feijão. Sim. Eu acho que é uma comida, por exemplo, é uma comida de conforto, até no sim. inverno. Adoro arroz com feijão no inverno. No verão, No verão menos, claro, no não, verão basicamente como saladas. é Como óbvio. a maior É parte da mesmo. minha alimentação é crua no verão. Sim, sim, é a mesma coisa que as frutas. Eu, por norma, faço uma escolha natural. Há frutas que eu prefiro na primavera e no verão e que não as quero no Claro, inverno, simplesmente, não é? Pronto, exatamente. isso é uma escolha natural. É. Lembro-me também de tu teres falado de uma questão importante, que é a questão dos laticínios, e que mudou também nessa altura a minha visão sobre o leite e a lactose, em que tu falaste, imagina o que eu retenho desta informação toda, para tu veres, não é? Como tu foste uma excelente professora. Em que a lactose, portanto, a vaca tem uma proteína que quando a mulher ingere leite de vaca, há uma predisposição para aumentar o risco de cancro. Ok, é uma hormona de crescimento que se chama IGF-1. E esta hormona de crescimento tem uma estrutura, uma sequência de aminoácidos idêntica à nossa própria hormona de crescimento. Portanto, e o nosso corpo não a reconhece como vinda de fora, na realidade, porque por ser muito idêntica à nossa, o nosso corpo acaba por integrá-la. Enquanto que se for, por exemplo, se pegarmos leite de ovelha ou de cabra, já tem uma sequência diferente. Mas, de qualquer modo, os mamíferos não precisam de leite após a infância, não é verdade? Só o ser humano. Que era outro mito, não é? O mito, esse é um dos mitos, que tu podes falar de outros mitos, que existe hoje, influenciados também pela comunicação social, pelo poder das marcas, pela publicidade, em que nós temos que ingerir determinados alimentos, e eu que também sigo, efetivamente, naturopatia, porque através de consultas com o médico naturopata, em que desde praticamente que a minha filha nasceu, ela nunca bebeu leite, ou era o meu, ou quando deixou de ser o meu, depois passamos a ser o leite de soja, e eu própria, a partir desse dia, deixei de beber leite, porque percebi que não me trazia um acrescento, e portanto isto é um dos mitos, não é? Que nós vemos, beber leite faz bem, e então toda a gente acha que nós, em qualquer fase da nossa idade... Sim, é um mito e depois temos a imagem da vaca feliz, coitada, que de feliz não tem nada. Enfim, que é uma das imagens que eu não gosto nada da vaca feliz. É verdade que nos Açores eu vi que as vaquinhas, andam muitas vaquinhas à solta, mas mesmo assim não é a maioria, porque na realidade aquelas que lhes tiram leite, coitadas. Muito bom. Não, essa agora, essa tua imagem fez-me viajar. Não, é que realmente eu não sei onde é que as pessoas vão ver, é porque a ideia da vaca feliz para uma criança beber leite é uma ideia, é uma imagem ternurenta, não é? Só que na realidade as vacas, mesmo que nos Açores possam ter essa exceção, que mesmo assim não tenham nas ilhas todas, no total, digamos, de vacas, não é? Na realidade as vacas estão confinadas a um espaço pequeno e estão-lhes a tirar leite permanentemente. Sendo que o seu próprio filhote não é amamentado. Aliás, a carne do borrego, não é? Não, a vitela, não é borrego, é vitela. A carne de vitela é uma carne muito tenra, porque infelizmente ele é retirado à mãe desde muito cedo e não recebe os nutrientes adequados ao ponto de eles tentarem, como é que se diz,
roem os ferros porque têm falta de ferro, têm falta do alimento da mãe, e por isso é que aquela carne é muito tenra, porque na realidade é uma carne de um animal que não foi nutrido, de um animal que há pouco tempo que viveu a sofrer. Isto é carne de vitela, não é? E de uma mãe que também sofreu a não poder amamentar o seu filhote para nos amamentar a nós, adultos, humanos, não é? Portanto, isso é uma coisa que me enche assim um bocadinho comigo, não é verdade? E para não falar também das outras questões que é, isto já entraríamos no vegetarianismo e não comer carne, daquela questão das emoções dos animais e quando Sim. nós vamos comer, pronto, aí já entramos por outros De qualquer caminhos. maneira, os lacticínios, o leite especialmente, não é adequado a um ser humano adulto. Nenhum mamífero adulto bebe leite. Na natureza, o ser humano bebe por muitos motivos e maioritariamente por marketing. Então, nós temos outras bebidas que são muito nutritivas. Por exemplo, a bebida de amêndoa feita em casa. Não é preciso ser comprada, pode ser feita em casa. Amêndoa é riquíssima em cálcio. Há muitos alimentos ricos em cálcio. E, por exemplo, eu vivi na Coreia do Sul, 2 anos e meio, mais de 2 anos e meio, e lá e no geral no Oriente, eles não bebem leite. Portanto, e não têm problemas de osteoporose como nós temos. Portanto, isto é uma falsa questão. É uma falsa questão. Realmente o problema da osteoporose é real, mas não é o leite que o vai compensar, porque eu tenho visto muitas pessoas que têm osteoporose, aumentam o consumo de leite e a osteoporose não melhora. Portanto, tem a ver com tudo aquilo que a pessoa vai fazendo ao longo da sua vida. E isso, em termos de alimentação, de estilo de vida, isso tudo é que é importante. No Oriente, só as crianças bebem leite, normalmente o da mãe, quando deixam de poder beber o leite da mãe, bebem pacotinhos pequeninos de leite de soja, mas pouca quantidade, muito pouca, não é como se bebe aqui, porque na realidade o leite de soja, sabemos da questão da soja ser transgénica e vários problemas que tem, e também atua no nosso sistema hormonal, portanto, para crianças não é tão adequado, é mais adequado a bebida de amêndoa, a bebida de aveia, de arroz, portanto, há uma grande escolha sem ser leite de soja. O leite de soja pode ser bebido de vez em quando, mas não como hábito, portanto, temos muitas escolhas que não o leite de soja, não é? E como digo, no Oriente eles não bebem leite de soja, aliás, as coisas à base de soja no Oriente é o tofu, é o miso, é o molho de soja, o tamari e não me estou a lembrar de mais nada. Tofu, miso, tamari. São estas coisas. Ainda há o tempê, que também é feito de soja, mas é uma soja fermentada, que normalmente é mais utilizado na Indonésia, no Japão e na Coreia não se utiliza tanto. Portanto, nós temos muitas outras escolhas e muito saudáveis e que até podemos fazer em mais casa. saudáveis. Exatamente. Ok. E queres referir assim rapidamente mais algum outro mito que tu te lembres que é tal como estes do leite? Peixe não puxa carroça. Que não é verdade. Esse só é uma coisa muito engraçada. As pessoas acham que o peixe não puxa carroça, portanto, muitas vezes as crenças em relação à carne têm a ver com os animais que são fortes, não é? A vaca, o boi, o cavalo, portanto, são animais que até trabalham no campo. Portanto, e as pessoas têm esta crença que para serem fortes têm que olhar o exemplo daqueles animais. Mas é muito interessante porque em vez de comerem os animais, podiam ver o que é que os animais comem. Uhum. E vemos grandes animais. São herbívoros, não é? Exatamente. Os animais mais fortes e mais possantes à face da Terra são herbívoros. O caso do elefante, por exemplo, é um herbívoro, não é? Olhamos para o tamanho dele e pronto. Exatamente. Portanto, é apenas que é uma crença. Não estou a dizer com isto, não quero dizer com isto que as pessoas todas têm que deixar de comer carne. Apenas que isto é uma crença. Porque peixe não puxa carroça. E na realidade as pessoas às vezes olham para os vegetarianos e acham, coitadinhos, são muito fraquinhos porque só comem alface.
Pois, é claro, obviamente que tem a ver essencialmente com aquilo que tu sentes também, não é? Tu tens que comer algo que te seja prazeroso, que seja agradável, porque senão, quer dizer, uma alimentação, alimentar-nos é algo que tem que ser prazeroso, tem que ser muito agradável, tem que ser algo que nós façamos disso um momento pronto, de convivência com as pessoas, mas obviamente ter aqui alguns cuidados é muito importante. Sim. E a alimentação vegetariana tem uma panóplia de alimentos muito mais variados do que aquilo que as pessoas utilizam na alimentação tradicional, mas muito mais, não é? Já não falaremos, e aqui nesta questão, eu já não digo do vegetarianismo, mas sim das alternativas que existem, e eu falo, por exemplo, numa marca que toda a gente conhece, que é a Celeiro Dieta, pronto, ok? É uma marca que pelo menos as pessoas se identificam como alimentação natural. Não estou a comentar, existem outras similares, existem outras mercearias. Há vários supermercados biológicos. Agora já temos nos supermercados dos produtos. Os supermercados biológicos específicos, eu não sei, no Porto, aqui em Lisboa há vários. Não vou fazer publicidade, também não me importa, não há problema em fazer publicidade, mas em Lisboa há vários, há Miosotis, há Bioculp, há muitos supermercados biológicos muito bons. No Porto não sei como é que é. Há alguns, mas não tantos, penso eu. Também é diferente, não é? Em termos culturais, nós não estamos ainda tão, cada vez mais, eu acho, não é? Estamos mais atentos a uma alimentação natural, biológica, talvez porque também tínhamos muitos alimentos que são cultivados na própria terra, portanto, as próprias pessoas também fazem os cultivos. Portanto, acaba por ser um bocadinho diferente. Lisboa é uma grande cidade, é a capital, portanto, há menos onde se possa fazer isso, portanto, não temos, o acesso ao campo não é tão próximo como aqui. Não sei se eventualmente isso pode ou não interferir. O que eu te queria perguntar é, tu quando, além de tu dares aulas, não é, de fazeres tudo isso e teres o teu curso, tu fazes portanto, as consultas de naturopatia e ao mesmo tempo fazes hipnoterapia. E tu podes explicar um bocadinho o que é e como é que a hipnoterapia pode ajudar as pessoas, nomeadamente quando se tem esta compulsão alimentar, esta vontade enorme de comer tudo deste mundo e o outro, ou exageradamente, ou comer só especificamente um alimento. Em que é que tu atuas? Em que é que atua a hipnoterapia? O que é que tu fazes? Qual é o teu trabalho? A hipnoterapia, para mim, é das terapias mais maravilhosas que existe. Aliás, eu entrei neste mundo da hipnoterapia eu não me lembro bem já se foi há 8 ou 9 anos, por uma questão de um problema pessoal que eu tinha. E era físico, era um problema físico. Eu tinha uma ferida que não fechava. Uma ferida pequenina que não fechava por nada. E naquela altura eu tinha feito imensas coisas para poder resolver aquela situação e estive talvez uns 3 meses assim, até que foi inaugurado, onde eu fui trabalhar, e eu ouvi uma hipnoterapeuta a falar. E foi muito interessante, porque eu depois fui ter com ela e disse, tenho esta situação assim, acha que me poderia ajudar também? E diz, eu resolvo isso numa sessão. Eu fiquei altamente incrédula, mesmo incrédula. Mas pensei assim, não tenho nada a perder, eu já estou desesperada, isto não fecha com nada, não é? Vou experimentar, pronto, está bem, não perco nada. Pensei, em último caso, fica na mesma. Pronto, mas não havia efeitos secundários, portanto não tinha nada a perder. E o que é certo é que fechou 80% numa sessão. E eu realmente fiquei extremamente surpreendida porque não contava que isso pudesse acontecer, não é?
Pronto, depois continuei as minhas terapias e realmente acabei por me formar na hipnoterapia. Foi um curso bastante intensivo durante vários meses, muito bom mesmo, já há uns anos atrás, não é? E a hipnoterapia é excelente porque ajuda-nos a olhar para dentro, num estado de relaxamento, as nossas memórias surgem. As nossas memórias que estão bloqueadas, as nossas memórias de infância, as memórias que estão nos nossos genes. Porque independentemente, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, eu não acredito noutras vidas. A verdade é que assim, eu não posso afirmar se há outras vidas ou não. Cada um pode dizer que acredita ou não, mas eu não consigo comprovar, não é? Agora, há duas coisas que eu consigo que fazem sentido, quer dizer, uma é que todos temos memórias da nossa infância, não é? E a outra é que todos nós temos antepassados. Ninguém pode negar que tem antepassados, não é? Podemos não os conhecer, mas ninguém pode negar que os tem, porque caso contrário não estaria aqui. Para já ainda não se conseguiu fabricar um ser humano assim, sem ter matéria-prima, não é verdade? Portanto, e nós temos essas memórias dentro de nós. E quantas vezes até nós olhamos para uma criança e dizemos assim, é tal e qual a avó ou o avô. Então, exatamente. Quantas vezes? Tem coisas lá para trás, em comportamento, em parecências físicas, e há muitas situações de memórias dos nossos antepassados em nós. Portanto, numa sessão de hipnoterapia ou induzir as pessoas em relaxamento, vamos poder tratar várias causas, várias memórias e trabalhar essas memórias através do amor e do perdão. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa tem fobia de alturas e a causa dessa fobia está numa situação de que quando era pequenino caiu de um banco. Ora, para uma criança pequenina cair de um banco, mesmo sendo a altura pequena, se estiver sozinha, é assustador, pronto. E ficou ali um registro no subconsciente. A criança podia ter 2 anos, ficou aquele registro, não é? Então, de repente, quando vamos à causa, então surge essa situação. Muito bem, então vamos resolver essa situação. Porque é que acontece? Para a nossa mente, imaginação ou realidade é exatamente a mesma coisa. Por isso é que quando as pessoas têm pensamentos de medo, o coração acelera, não é? Os ataques de pânico vêm de quê? Basicamente de tudo o que se cria na nossa mente. Porque não está a acontecer nada. É o cenário mental que a pessoa está a criar e gera um ataque de pânico. Não é? Ora, isto mostra que a nossa mente não distingue imaginação de realidade. Então, vamos utilizar a imaginação e a mente a nosso favor, não é? Com coisas positivas. Então, vamos àquela história em que a criança caiu e podemos reestruturar essa história de muitas formas, dando-lhe um resultado positivo. Podemos ou levar alguém a cuidar da criança, ou mesmo retroceder um pouco mais e evitar que caia, por exemplo. Portanto, a memória do que aconteceu não desaparece. O que desaparece é a dor associada àquele evento, não é? Portanto, a pessoa pode dizer, sim, caí de um banco, pronto. Que é diferente, caí de um banco, estava sozinho, foi horrível, foi um desespero. Retira-se a emoção da dor porque criamos uma história de proteção, de apoio, de amor, de carinho. Portanto, basicamente, a hipnoterapia funciona assim, com este resultado positivo que é conseguido através do amor e do perdão. E realmente resolve muita coisa na nossa vida, é impressionante, tanto físico quanto emocional. E porquê o físico? Porque o físico é o resultado das emoções. Era exatamente isso que eu te ia dizer. Resolve o quê? E tu já respondeste. E o nosso físico é o resultado das nossas emoções. Isso é fantástico. Muitas vezes não damos conta delas, atenção, porque nós estamos em piloto automático tantas vezes, nós temos milhões de pensamentos que quase que nem nos apercebemos deles, a não ser que sejamos muito conscientes, não é? E aquele turbilhão de pensamentos gera uma emoção. E esta emoção, na realidade, também tem um aspecto interessante, é que vai atuar ou no nosso sistema imunitário, ou no nosso sistema nervoso central, ou no nosso sistema endócrino. Quer dizer, por isso é que as emoções depois se espalham aos diferentes órgãos consoante o que é o tipo de emoção e vai causar reação nesse órgão, não é? Por isso, nós vamos resolver a história e ao resolvermos a emoção, a dor por trás, a memória, então resolvemos a vida atual.
No fundo, é uma limpeza desse acontecimento que foi um trauma, e no fundo é como se O fosse uma. acontecimento fica neutro, digamos. O acontecimento fica neutro, fica sem dor. Deixa de ser negativo, deixa de ser negativo, exatamente. Passa a ser um acontecimento normal, como outro que Sem tenha dor, sido negativo, sem dor. exatamente. Existe um livro que tu conheces com certeza, que eu tenho por acaso, que diz: O teu corpo diz ama-te. Uhum. E é um livro fantástico, eu acho, porque é um livro que eu tenho aqui na minha biblioteca, mas por acaso não sabia que nós íamos conseguir chegar a este ponto, em que nós temos exatamente isso, em que o que quer que seja, uma dor nem que seja no dedo, em que dedo for, tudo isso te interfere, nós vamos lá e vamos perceber o porquê de termos essa dor, o que é que nos está a causar essa dor, ou que insegurança, que emoção é que está por trás disso, e depois uma forma de tratamento ao identificar diz como é que nós devemos lidar com isso para ultrapassar essa dor, ou dor no dedo, ou dor no dedo do pé, ou dor no olho, portanto, e este livro é uma coisa, é tipo uma enciclopédia também, para nós que somos, não é? Para ti não, que tu és, não é? Já formada e portanto já conheces Eu estas coisas. também aprendo muito, também estou sempre a aprender. E quanto mais aprendo, mais percebo que pouco sei. Quanto mais sei, só sei que nada sei, não é? Exatamente. E Portanto, eu, como eu sempre a aprender, sempre. É verdade, e eu costumo dizer isso muitas vezes: conhecimento é poder, e nós nunca sabemos tudo, e a Não, humildade de nós ainda bem. podermos, e ainda bem, obviamente, e como se diziam e dizem as pessoas mais velhas, e partimos sem saber tudo, na mesma, não é? E de maneira. E quando nós temos a consciência de que não sabemos tudo, e a humildade é a coisa mais importante para nós podermos aceitar a informação que nos chega, seja uma informação nova, seja uma informação que até esteja aqui à nossa frente e que nós até então nunca tivéssemos olhado para ela, porque às vezes não estamos atentos, e naquele momento aquela informação faz sentido para nós. Portanto, o conhecimento é realmente poder, é uma coisa maravilhosa, mas é preciso sermos humildes e percebermos que aprendemos com todos e estamos nós próprias. Eu estou a aprender imenso com esta conversa contigo, e é isso que eu quero. É verdade, porque o que nós queremos, o que nós todos desejamos é que o mundo se transforme num lugar melhor. É que o mundo seja um melhor sítio para se viver. E como dizia a semana passada na minha live com a astróloga Ana Macieira, minha amiga também, dizia ela: quanto melhor nós nos portarmos aqui, menos vão ser, entre aspas, os castigos que vamos ter do universo. Portanto, ela a propósito do Covid e de tudo isso. Portanto, porque é necessário o expandir das consciências, o perceber que existem muitas formas, que existem muitas realidades que nós não conhecemos, como tu dizias e muito bem, eu sou fascinada pelo Oriente, apesar de não ter ainda tido a oportunidade de ir visitar nenhum dos países do Oriente, mas sou apaixonada pela medicina deles e pela medicina dita alternativa, que não é alternativa, é complementar, e que aqui deveriam as medicinas estar interligadas e ainda dificilmente estão, porque aqui é mais a medicina convencional que é usada e que é que impõe, pronto, os receituários, pronto, as curas, entre aspas. E, portanto, isto mostra de que do outro lado do mundo, como tu dizias, quando tu estiveste, não sei em que país foi, na Coreia, exatamente, em que eles lá não bebem leite portanto, e outros milhentos hábitos que são tão diferentes dos nossos. Portanto, como nós não temos a oportunidade... Há um que é mau também, há um que é mau lá, mas pronto, faz parte... da cultura deles. Não gosto mesmo nada na Coreia, mas felizmente isso tem vindo a diminuir, Okay. é que eles têm a tradição de comer cão.
não é? Isso Pois. mas tirando isso, Nem quero pensar nisso. essa foi a única coisa que eu detestei na Coreia. De contrário, é um país, é um povo que eu amo muito. Mas isso foi a única coisa que eu realmente fui uma vez ao mercado e nunca mais. Não, mas claro que sim. Olha, coisas muito positivas, de facto. Deixa-me, antes de fazermos um balanço final, dizer-te que já estamos há 1h14 a falar. Nós tínhamos pensado aqui numa horita, mas depois a coisa vai se estendendo porque nós vamos apaixonando pelos temas e vamos falando e vamos partilhando. Antes de mais, queria só perguntar-te, antes de ver aqui se há as questões, queria perguntar-te se tu queres dizer, se tu queres, em jeito de resumo, dizer algo sobre aquilo que tu sentes, sobre aquilo que talvez fosse importante ressaltar nesta fase também de transição, além de, ok, nós não devemos, a confiança é a forma melhor para nós não termos medo, isso é fantástico, mas a nível alimentar, há alguma coisa que tu queiras deixar, algum apelo, alguma... Apenas, de facto, procurarem ter mais consciência daquilo que estão a comer e de sentirem o que é que esse alimento causa no corpo. Como é que o corpo sente? E perceber se o alimento é bom ou não, porque é uma coisa muito interessante. O nosso corpo está programado para a verdade. As nossas células estão programadas para a verdade. A nossa verdade, como digo. Ou seja, aquele alimento é bom para mim ou não. Se tiverem dúvidas, peguem naquele alimento, coloquem-no junto do corpo. Junto do corpo, enfim, embalado, não é? Quer dizer, não é? Pronto. Na mão, enfim. E sintam se esse alimento é bom para vós ou não. Porque não há ninguém melhor do que nós mesmos. Nós temos o nosso sábio interior que nos pode indicar o caminho. E ainda hoje estava a falar isto com uma colega minha, não é? As pessoas acham que têm que crescer e evoluir. E eu aprendi uma coisa com o Neil Walsh, que é o autor das Conversas com Deus e de muitos outros livros maravilhosos. Segundo ele, e para mim faz muito sentido, nós não estamos aqui para crescer ou evoluir ou aprender. Nós estamos aqui para demonstrar a melhor versão de nós mesmos, daquilo que nós já somos, que é seres divinos. Só que temos esta separação tão grande dentro de nós que inclusivamente damos todo o poder fora. Falamos com Deus fora. E Deus não está fora, está dentro. Porque é interessante que nós achamos que Deus está na natureza, Deus é omnipotente. Olhamos para uma flor minúscula e dizemos, uau, Deus está aqui nesta perfeição desta flor. Mas depois olhamos para nós e não vemos essa perfeição em nós. E nós temos essa perfeição em nós. É verdade que temos um lado sombrio também. Não há ninguém que não o tenha. Diferentes expressões. Mas todos nós temos este lado divino. E quanto mais nós manifestarmos este lado divino, e é nos desafios da vida que eu vou ser colocada na situação de poder expressar esse meu lado divino com amor, com compaixão, com perdão, com compreensão, com gratidão, que mais eu posso abraçar essa sombra e essa luz crescer em relação à sombra, porque não é cortar a sombra, negá-la, evitá-la, que nós conseguimos mostrar a parte melhor de nós. É claro que às vezes não é um processo fácil, não é? Mas procurarmos sentir que realmente nós estamos aqui para ser a melhor expressão de nós mesmos. E quanto mais nos focarmos em aspectos positivos, de amor, de compaixão, de gratidão, e de olhar para dentro, e de ver que realmente aquele Deus não está fora, está cá dentro. E as minhas células estão programadas para a verdade. Portanto, nós conseguimos sentir tudo. O que quer que as pessoas nos possam dizer que possa ser mentira ou verdade, na realidade nós sentimos tudo. Então eu consigo sentir nitidamente se aquele alimento é bom para mim ou não. Depois tenho uma escolha, de comer ou não comer. Não é? Portanto, é um processo muito bonito.
Olha, é muito bonito. Antes de mais, é muito bonito ouvir-te. É uma inspiração ouvir isso. É maravilhoso. Para mim, é um alimento. É um alimento. A mim alimenta-me a alma. É verdade. Por isso, é verdade. Por isso é que eu fico tão feliz, porque quando eu converso com cada pessoa, eu consigo tirar aquilo que faz mais sentido para mim, porque qualquer Uhum. pessoa tem algo para nos dizer. Seja uma pessoa que nós acabamos de encontrar na rua, seja uma pessoa que seja realmente formada em determinado assunto, nós todos temos algo para dizer às pessoas e uns aos outros, e nós estamos todos, e nós somos todos um, não é? Fazemos todos parte do mesmo, dessa mesma centelha divina, e portanto é maravilhoso, é uma inspiração, eu inspiro-me, é por isso que me faz tão bem este meu bio, este É projeto que muito tinha. bom. É um E projeto fantástico e que continues sempre com ele. muito obrigada, amor, muito obrigada. E tu sabes que houve um dia em que eu te liguei e disse: eu sinto falta, eu preciso tanto de. Porque isto já não é uma coisa que de agora, já é uma coisa que vem de há muitos anos. E tu disseste, pois, tu tens que começar a fazer, não é? Tens que começar a pôr isso cá para fora, porque é realmente aquilo que está dentro da nossa essência, tem a ver com a nossa essência, tem a ver com a nossa, com aquilo que nós sentimos, e portanto, se nós seguimos aquilo que, aprendemos a seguir aquilo que sentimos e aprendemos a viver sem a culpa, aprendermos a viver sem a afastarmos o medo, o menos do medo, e nós falávamos no início, estávamos aqui um bocadinho nervosas antes de começar. Lembras-te disso? Onde é Sim, que isto já é vai? sempre assim. Já passou, estávamos aqui, agora para mais outra hora de conversa, e estávamos aqui a inspirar e a falar sobre temas que nos inspiram, e é isso que nós temos que fazer, procurar as coisas que nos inspiram e que alimentam a nossa alma. Isso é a nossa grande verdade, eu acho, e estarmos aqui para sermos as melhores pessoas, a melhor versão de nós próprios, e isso é fantástico. Agora, respondendo, é o momento que quem quiser coloque alguma questão. Obrigada a todos que nos estão a assistir. Quero dizer que depois nós criamos os grupos de visualização e as pessoas vão podendo ao longo da semana, quando quiserem, por partes, como quando for oportuno, ir ouvindo a entrevista. Vão ficar, o vídeo também vai ficar disponível depois no meu canal do YouTube. Estão lá todas as entrevistas. E agora respondendo aqui, por exemplo, à Luciana, minha querida Luciana Santos, um beijinho grande para ti, em que uma das perguntas que ela fez foi: por que não ao café? Quando tu disseste que não devíamos tomar café, talvez por dia, ela perguntou: mas por que não o café? Porquê? Mas se for um café, não é muito grave, porque o café também é um alimento muito ácido. Portanto, não vai desequilibrar a nossa microbiota intestinal, não é benéfico para o fígado em excesso, cria um estado de alerta muito grande, vicia. Portanto, não tem muitos benefícios consumido em excesso. Se for em pequena quantidade, até há alguns estudos que dizem que é benéfico para o cérebro em termos de ajudar a prevenir Alzheimer. Enfim, não sei, vale o que vale, não sei, não é? Há estudos que dizem que sim, mas é um alimento que não deve ser consumido em excesso. Portanto, nós precisamos ter algum equilíbrio com tudo. Se estiverem a dizer que comem, por exemplo, cenouras todos os dias, 3 ou 4 cenouras todos os dias, também é um excesso. Portanto, se for um café por dia, não faz mal a ninguém, eventualmente poderá fazer mal a quem tiver tensão alta, não é? Ou pessoas que sejam já muito ansiosas, o café poderá contribuir mais para essa ansiedade, mas caso contrário, sim, um café por dia eu creio que não fará mal, a não ser que a pessoa tenha algo que a predisponha para se sentir mal, não é? Okay. Equilíbrio e bom senso.
Como em tudo, obviamente. Sim, e depois nós vamos também percebendo, o nosso corpo vai nos dando sinais, não é? Sim. É A um questão bocadinho... também aqui é, a pessoa toma café porque gosta ou toma café porque precisa? É que isto faz uma grande diferença, porque se a pessoa toma café porque precisa, e normalmente isso acontece logo pela manhã, é sinal de que os rins e as glândulas suprarrenais também estão muito esgotados. Ok, Sobretudo em mulheres. muito bem. Portanto, é preciso encontrar uma alimentação e bebidas que ajudem a fortalecer o sistema imunitário. Porque quando uma pessoa tem que se levanta-se de manhã, arrastar-se pela cama, ai, que eu não consigo fazer nada enquanto não tomar um café. Um déficit. Há um déficit. Das glândulas suprarrenais e que mais tarde vai sentir isso ao longo da vida, sobretudo na fase da menopausa, não é? Portanto, é muito importante perceber toma um café porque gosta, toma porque é vício, toma porque precisa. E sem o café não funciona. Portanto, é preciso analisar qual é a questão do café. Ok. Sim, que o café é daquelas coisas que facilmente passa-se do gostar para o vício, não é? E nós, é um bocadinho o café é algo social também, não é? Sim. Eu sei, é qualquer coisa, é um motivo, vamos tomar um café. Pronto, é um motivo muitas vezes, não é? Temos aqui um comentário da Carla Carvalho, obrigada pelo comentário, uma pergunta, em que nos diz: o vício pelo chocolate preto mais 85%, consumo uma tablete mais ou menos em 5 dias. Também está ligada à tristeza? O chocolate preto é mais saudável. O chocolate preto é mais saudável, tem magnésio, mas uma tableta em 5 dias é capaz de ser muito. Não sei qual é o tamanho da tablete. Era isso que eu ia perguntar. Uma tablete normal, de chocolate normal, portanto, aquele tamanho grande, eu sugeria talvez que seja não 5 dias, mas 10. Ok. Pronto. É mais equilibrado. Fica a dica, tenta aumentar ali, em vez de 5 dias, estende um bocadinho, come só metade daquilo que tu costumavas comer. Pronto, e assim fica ali no equilíbrio. A dúvida é que o chocolate preto é mais saudável. 85% pode às vezes ser muito, mas desde que se sinta bem, pronto. Mas tentar esticá-lo um bocadinho mais. A Carla diz que responde que o chocolate é de 200 gramas, portanto é um bocadinho maior. 10 dias. 10 dias. Normalmente as pessoas não fazem muita compensação com o chocolate preto. A compensação é mais com o chocolate de leite. O chocolate preto não é tanto por compensação, mas mesmo assim 200 gramas em 5 dias é bastante. Portanto, se puder alargar mais alguns dias, é melhor. Ok, muito bem. A Luciana agradeceu a tua resposta, não foi a minha, foi a tua resposta e a atenção. Pronto, não sei se não temos mais nenhum comentário. Sim, desculpa. Mas desapareceu. Tinha aqui uma pergunta. Tinha aqui uma pergunta que mas eu fixei-a, em que o Nuno Cruz pergunta se nesta fase em que nós estamos a Carla diz, obrigada, vou tentar. Boa, tu vais conseguir. Pronto, mas também se não conseguires tudo de uma vez, já sabes, não há nada de culpas. Pode ir esticando de 5 dias para 7, para 8. Tranquilamente. O Nuno perguntava se nesta fase em que estamos a passar, se a hipnoterapia pode ser feita à distância. Pode ser feita online, sim. Ok. Então tu podes fazer uma sessão online com uma pessoa, imagina, eu chego a ti, ok? Contacto-te e tenho um problema e tu identificas esse problema ou conversamos e depois fazemos essas sessões online de aconselhamento e de hipnoterapia, tu consegues fazer perfeitamente online.
Sim. Em relação à hipnoterapia, eu só tenho que ter a certeza é que a pessoa tem silêncio em casa. O ideal é não ter mais ninguém em casa, mas se eventualmente tiver, ter a certeza, por exemplo, que ninguém entra no quarto, que não vai tocar a campainha ou haver barulho. Isso é que é fundamental. Em termos de uma consulta de reeducação alimentar, não há problema, não é? Mas no caso da hipnoterapia, este aspecto é fundamental, é que haja silêncio em casa, por isso o ideal é mesmo a pessoa estar sozinha em casa. Mas se não estiver, pelo menos que tenha a certeza que possa estar num quarto em que ninguém vai interromper. Ok, ótimo. Muito bem, é bom saber, porque podem contactar a Isabel no Facebook, ela tem página no Facebook também, e eu identifico-a na publicação, e vocês, se quiserem, como aconteceu a semana passada, algumas pessoas quiseram fazer marcações, agendamentos, tirar dúvidas diretamente com a Ana Macieira, se quiserem tirar depois com a Isabel e marcar alguma consulta, ela também as faz, também faz as consultas, não é? E o facto, então agora com a nova tecnologia, com as tecnologias estão no auge, que estamos a fazer o que estamos a fazer, tudo por causa do Covid, é verdade, não é? Portanto, este é o lado positivo do Covid, é que nós estamos, é verdade, temos que olhar para o lado positivo, lá está, pronto. Luciana deseja-nos continuação de tudo de bom para as duas, portanto, para mim e para ti. Obrigada, Luciana, por estarem aí. Obrigada, Nuno. Obrigada, Carla, pelos vossos comentários, pelas vossas dúvidas. Espero que não tenha havido ninguém que tenha falhado. A quem nós não tínhamos falhado, isto por causa dos grupos de visualização. Contudo, podem-nos sempre contactar e depois nós tentamos responder. Também há sempre essa possibilidade. Quero agradecer muito a ti, Isabel, por termos estado aqui 1h30 a conversar. Uma conversa tão tranquila, uma conversa tão serena, uma conversa tão boa, que eu acho que serviu para aflorar um bocadinho. Claro que isto tínhamos muito tempo para... A noite toda, e mesmo assim não ficava, a noite toda e mesmo assim não chegava. Mas ainda assim ficaram a conhecer a Isabel. Ela é uma doce de pessoa e não come açúcar. Ela prescinde dos açúcares. Mas pronto, foi muito bom. Obrigada por teres aceito este convite, foi fantástico. Muito obrigada, foi um grande prazer estar aqui contigo. Olha, muito grata. Com todos que nos estão a ouvir. Com todos que nos estão a ouvir, porque obviamente que isto não é só para nós, é para todas as pessoas que possam, para que faça sentido isto que nós estamos a falar. Ótimo, fantástico, não é? É uma aprendizagem contínua e conjunta. Por isso, obrigada a todos. Já sabem que podem continuar a seguir o BU através da minha página no Facebook, através do meu canal no YouTube, onde depois esta gravação irá para lá, e podem continuar a seguir todos os dias, também no meu blog, que sempre que possível eu escrevo. Tenho uma vida também muito agitada, porque a minha profissão também o exige, sou mãe e pronto, e portanto temos as nossas tarefas todas e os nossos tempos todos muito contadinhos. Mas estou muito feliz com a evolução deste projeto e um bem-aja a todos. Obrigada, Isabel, mais uma vez. Fiquem bem e as maiores felicidades para todos nós. Está bem? Obrigada, bem-aja a todos. Bem-aja a todos. Fiquem bem. Obrigada, Isabel. Obrigada. E vou desligar. Vamos desligar.